Amém. É bom ou não é bom nós participarmos de um momento como esse, né? E um comprometimento, viu, Alex? Dia 23, não tem para onde correr, viu? Nós vamos para Londres, juntos. Amém? Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez esteja conosco nesta linda manhã, onde estaremos tocando na palavra do Senhor, meditando nela e reconhecendo de uma certa forma a sua grandeza, a sua fidelidade, sobre tudo aquilo que Deus tem ministrado a nós. E eu creio que não será diferente nesta manhã. E tenho a certeza, né, conforme nós já fomos ministrados, fomos alcançados pelo amor de Deus através dos louvores, sairemos daqui certamente abençoados. Queridos, nós vamos tocar na palavra do Senhor, o que diz, né, sobre a ceia do Senhor. Um culto como este, diz a palavra que ao celebrar, né, a ceia do Senhor, somos chamados a examinar a nós mesmos e buscar a santificação em nossa vida. A ceia nos lembra da necessidade de nos arrependermos diante da palavra, diante da graça do Senhor, de nos arrependermos do nosso pecado e de nos voltarmos para Deus em busca da santificação. Culto de ceia, para mim, né, é um culto muito marcante, um culto onde a gente pode, de fato, nos despojar daquilo que Deus tem para nós, né? A Bíblia diz em Hebreus 12, 22, que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Precisamos nos santificar, precisamos nos apresentar, precisamos nos desvaziar de nós mesmos para podermos alcançar a plenitude do Senhor sobre a nossa vida. Nós andávamos com certeza desgarrados e a boa mão, a poderosa graça do Senhor tem nos alcançado, porque hoje nós fomos transformados. Por conta disso, a Bíblia nos diz para sermos santos, porque, segundo a palavra do Senhor, o próprio Jesus disse para todos nós: seja santo, porque eu sou santo. Então, eu convido a você a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, verso 23. Obrigado. Todos encontraram? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se
nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Oremos. Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, e queremos sermos cheios da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu conhecimento, daquilo que de fato Tu nos coloca para sermos servidos diante de Ti. Nós queremos, Senhor, de uma certa forma, aprender um pouco mais com a Tua palavra, da exposição da mesma, para que nós não venhamos cometer erros, Senhor, falhas, que na igreja dos primórdios, Senhor, cometeram por talvez vaidade, por dificuldade de entendimento, mas que nesta manhã, Senhor, nós possamos sair daqui esclarecidos, nem que seja um pouco mais daquilo que o Senhor quer para todos nós nesta manhã. Nós oramos a Ti agradecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Queridos, se você perceber a forma que foi lida nesta manhã, conforme eu fiz questão de fazer pausadamente, dentro daquilo que nós já conhecemos a palavra do Senhor, dentro desse texto de 1 Coríntios, que fala sobre o momento da ceia, que diz para nós como agir, como estarmos diante do Senhor, em todas essa leitura que nós fizemos, talvez seja algo que venha nesta manhã saltar aos nossos olhos, coisas que no decorrente da nossa caminhada, nós temos de uma certa forma deixado de fazer, deixado de cumprir determinadas coisas. O contexto dessa leitura é nos ensinar, o apóstolo Paulo diz isso quando você lê ela na íntegra, de nos exortar, de nos ensinar como proceder mediante um culto como este, um culto de ceia do Senhor. Se você pegar lá no verso 17 do capítulo 11, Paulo já começa a dizer algo que não está muito agradável ao seu conhecimento. Toda essa leitura que nós fizemos, toda essa informação que nós temos, não foi porque Paulo estava na igreja, foi porque um conhecimento, algo que chegou ao seu conhecimento, e ele transmitiu para a igreja de Corinto através de carta. E quando nós lemos simplesmente e falamos o rito de uma ceia, nós achamos que é apenas um ensinar, uma cartilha, mas não é somente isso, né? Ele escreve exortando a igreja de Cristo, de como deveria proceder, porque estava ali acontecendo coisas que não era proposta, não era a proposta inicial daquele momento, daquele ajuntamento da igreja em servir, em participar, em estar na casa do Senhor para participar da ceia. Vamos entender um pouco o que Paulo está dizendo para nós nessa carta. Naquela época, querida, a igreja se reunia como nós estamos fazendo nesta manhã, porém, teria ali um ajuntamento muito maior, né? O povo de toda aquela região se reunia, e todas aquelas famílias, melhor dizendo, se ajuntava e conduzia até aquele local determinado, e ali eles levavam os seus farnéis, eles levavam a alimentação, eles levavam os alimentos, todos se levavam, conforme nós muitas vezes fizemos aqui na nossa igreja, uma virada de ano, né, alguém estipula para nós ali o que vamos levar, vocês sabem disso, né? Como que procede ali no momento que nós passamos uma virada de ano. E ali toda a mesa é junta, né? Todos
os alimentos são colocados e ali nós nos reunimos ou fazemos aquela oração e ali nós nos servimos daquele alimento. Era assim que funcionava na igreja primórdia, né? No primeiro século. Uma prática que havia daquela igreja, que se chamava a festa da fraternidade, ou a festa ágape, né? Que é a festa do amor. Todos os cristãos se reuniam naquele lugar e fazia-se ali uma refeição comunitária, podemos dizer assim, que, como eu falei, seria aquela festa ágape, aquela reunião, aquele povo que se reunia, sendo eles ali ricos e pobres, correto? E provavelmente muitas daquelas pessoas que chegavam ali para participar daquela festa, de se reunir com todos aqueles que estavam ali, e muitas pessoas carentes, muitos pobres que iam até aquele local, e quando chegava ali, provavelmente, talvez seria ali a sua melhor refeição da semana. Quando eles chegavam ali, já não tinha mais do que se servir, porque aquele povo que estava ali, eles mesmos partiam entre eles, comiam, bebiam-se e se embriagavam, como diz a palavra do Senhor. Depois, então, ao partir o alimento, que eles comiam, bebiam, se fartavam e se embriagavam, após aquilo ali, eles partiam ali a ceia do Senhor. Não é o que nós fazemos hoje, não é como nós agimos dessa forma. Era como se o culto tivesse iniciado agora, e parávamos tudo, e lanchávamos, comíamos, compartilhávamos, confraternizávamos, e depois disso tudo, nós iríamos preparar a ceia. Hoje não, hoje a gente temos a palavra, e logo após a palavra nós partimos a ceia do Senhor, e a gente ali faz e compartilha esse rito. Por que eu digo isso, querido? Porque a Bíblia, ela é muito específica e clara, e muitas vezes nós deixamos passar ou cair sobre os nossos dedos, né? Vamos dizer, areia que a gente pega e ela vaza nas nossas mãos, porque às vezes nós não buscamos entender o que a Bíblia, de fato, ela nos faz, ela nos traz esse conhecimento. Em Marcos 14, 22, diz a Bíblia assim: enquanto comia, Jesus pegou o pão e partiu, dando graça. Mostra, querido, que é exatamente isso que nós estamos transmitindo para a igreja nesta manhã. Como que funcionava na igreja do primeiro século? Eles se alimentavam, eles sentavam à mesa, comia, compartilhavam, e logo depois ele partia para assim ter o ato da ceia do Senhor. Entenda que o apóstolo Paulo está aqui colocando em ordem algo que havia se perdido. Quando nós lemos, e se nós prestarmos atenção na carta aos Coríntios, Paulo direcionando para a igreja de Corinto, é uma exortação, é falando para a igreja: não é assim que funciona, não foi assim que eu ensinei a vocês, não é desta forma que nós precisamos agir com a ceia do Senhor. Então ele traz esse ensinamento, ele traz essa exortação para a igreja. Veja no verso 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tem fome, ao passo que há também quem se embriague. Verso 22, não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-lo-ei por isso? Certamente não vou louvá-lo por essa atitude. Entenda, querido, a importância, o significado de nós chegarmos nesta manhã diante do Senhor para sentarmos à mesa e participarmos da ceia.
Entende, querido? Como que nós saímos desta manhã para chegarmos até a casa do Senhor? Como que está o meu coração, mediante tudo que eu vivi durante a semana, mês, para chegarmos até aqui, nesse dia? Porque há de convir que todos nós sabemos e temos o conhecimento da ceia, que é a segunda semana de cada mês que nós fazemos isso. Então eu quero chamar a sua atenção, com muito carinho, e dizer para cada um de vocês que existe no nosso coração essa preocupação em ensiná-los, em orientá-los, em estarmos diante do Senhor de uma forma digna, porque é isso que a palavra do Senhor nos orienta. Eu não sei, e provavelmente nenhum dos nossos pastores tem esse conhecimento da sua vida lá fora. Esperamos e acreditamos que ao estar lá fora nós iremos dizer para o mundo de quem de fato nós somos e da onde expressa em nós o testemunho. E qual o testemunho que nós esperamos? É que nós daremos o nosso testemunho de Cristo Jesus. Pois bem, talvez seja essa a razão que o Senhor Jesus nos diz que errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Graças a Deus, querido, a nossa igreja é uma igreja relativamente nova, 9 anos de existência, mas nós podemos perceber, pelo menos eu percebo isso, pelo menos eu me coloco diante do Senhor para aprender, cada vez que um pastor, cada vez que um irmão sobe a este púlpito para ministrar a palavra de Deus. Eu consigo digerir, eu consigo esmiuçar, eu consigo analisar as aulas, o conteúdo que tem sido aplicado para cada um de vocês, sabendo e trazendo à nossa consciência a preocupação e a responsabilidade com a qual a palavra tem sido ensinada. Então é óbvio que no nosso coração existe essa preocupação, mas também um descanso, de saber que a palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo pregada, e o que nós queremos, o que nós buscamos na verdade, é trazer para a igreja uma palavra genuína, uma palavra que seja vinda do coração de Deus. O que eu vou fazer com o que eu recebi, o que vocês vão fazer com o que você recebeu, cabe a cada um de nós, no nosso particular, na nossa vida e na nossa caminhada. Querido, como pastor, como já falei, nós precisamos ter essa consciência e essa responsabilidade. O apóstolo Paulo traz um assunto para nós de grande relevância, que muitas vezes nós deixamos de lado, muitas vezes nós não ensinamos, muitas vezes nós deixamos de falar o que a igreja precisa falar, ouvir. Não porque nós não queremos, não é isso. É porque Deus, na medida que as coisas vão caminhando, Deus vai colocando no nosso coração aquilo que precisa ser liberado para a igreja. E orando ao Senhor nesse período, nesse momento, o Senhor me colocou essa palavra, mostrando que tanto a igreja, quanto eu mesmo, preciso melhorar e muito a nossa conduta, da forma de chegarmos diante do Senhor. No verso 23, ele coloca um princípio para corrigir a igreja. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, ele não inventou nada. Ele está dizendo aqui, querido, eu não estou inventando nada. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto: eu não inventei nada. Aliás, quem constituiu a ceia foi o próprio Jesus. E quando ele fala aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, foi através de revelação. De uma certa forma, Deus ministrou o coração do apóstolo Paulo para que ele pudesse estar ministrando a igreja,
para que ele pudesse estar exortando a igreja. Entenda, querido, essa palavra exortação, exortar, às vezes soa como um puxar de orelha. Mas se você buscar no original, a palavra exortar significa estar lado a lado, caminhando junto. Então entenda com muito carinho aquilo que nós estaremos falando aqui nesta manhã. Porque às vezes, querido, achamos que num culto de ceia, nós iremos receber algo sobrenatural, um mover diferente, um avivamento extraordinário, que vamos crescer, que vamos nos fortalecer muito mais, que vamos ser o bam-bam-bam do Evangelho. Não que isso não seja verdade, não que isso não aconteça, até pode acontecer, mas para que isso aconteça, depende de você, depende de mim. O que eu quero dizer, querido, entenda o que eu quero dizer, que a boa motivação do nosso coração precisa estar focada em todos os cultos que estaremos aqui prestando ao Senhor. Não somente no culto da ceia, porque se nós somos pessoas que conhecemos a palavra, se nós somos pessoas que somos advertidas pela palavra do Senhor, nós entendemos que Deus não pode e não deve e não vai estar somente num culto de ceia. Aliás, nós já temos falado isso, porque cada vez que essa porta se abre, ao entrarmos na casa do Senhor, o culto, querido, não é para o pastor, o culto não é para o irmão, o culto não é para o ministro de louvor, o culto é para Ele. Entende? A motivação do meu e do seu coração é chegarmos num lugar como esse e exaltar aquele que vive, aquele que reina eternamente. Eu não digo aqui, querido, mas eu já ouvi muitas pessoas dizer que eu só vou ao culto num dia de ceia. Aliás, muitas pessoas que caminharam comigo falavam isso. Eu só vou ao culto de ceia porque no culto de ceia eu participo da ceia do Senhor e aproveito e entrego o meu dízimo. Ou seja, a pessoa só vai à igreja uma vez por mês. Até porque eu sou crente batizado, então eu tenho que estar lá. Não é assim. É um erro. É uma falha que muitas pessoas cometem. E talvez seja por essa razão que o apóstolo Paulo nos exorta nesta manhã. Talvez seja essa razão que a palavra do Senhor está sendo liberada para nós nesta manhã. Cria, querido, em nós um hábito. Cria em nós, no nosso coração, um ritual. Quem é que não sabe? Por que eu vou? Eu já sei o que vai acontecer. Quer ver? Olha só, culto de ceia, louvor, palavra, aviso, aí tem um pastor que prega e às vezes a mensagem não fala muito ao meu coração, mas logo depois vem ali o partir do pão e vem a ceia do Senhor e ali eu faço a minha prece, ali eu me coloco diante do Senhor e termino o culto, louvor final, até o próximo mês. Será que é isso que nós estamos fazendo, querido? Será que esse desejo está plantado em nosso coração mediante tudo aquilo que nós temos sido ensinado? Como eu falei, eu não vejo, graças a Deus, eu não observo, não vejo isso em nossa igreja. Eu vejo o empenho, mas talvez, querido, você não vem, mas às vezes você não coloca realmente o seu coração, o seu viver, o seu caminhar diante do Senhor. Quando você, de fato, separa aquele tempo para estar na igreja.
Quando nós passamos um período de louvor, onde o louvor é levantado, é colocado, e a gente vê a dificuldade de expressarmos isso. E algo que teria que ser espontâneo, teria que brotar, querido, esse desejo, teria que sair com todo vinco, com todo orgulho, com todo prazer, com todo amor. Irmãos, aonde nós estávamos? Aonde nós fomos encontrados? Da onde Deus te tirou? Para que cheguemos num momento como esse, não expressar, não falar, Senhor, eis-me aqui, a minha vida te pertence, Senhor, eu quero te louvar de todo o meu coração, eu quero me colocar diante de ti e te dizer, Senhor, fala, muda a minha conduta, Senhor. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja e não criam no seu coração essa expectativa de receber o novo de Deus. Não cria no seu coração aquela intimidade de chegar na igreja e falar, Senhor, eu estou aqui. Fala comigo. Como o pastor acabou de falar agora, o pastor Emilson, que passou por um momento difícil, ele apenas falou, Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Talvez você não saiba, mas isso é uma oração. Não sei onde ele falou isso com Deus. Talvez nem ele mesmo saiba, mas ele falou, e Deus agiu. É a mesma coisa, querida, ao sairmos da nossa casa, ao chegarmos na casa do Senhor, porque quando nós chegamos na casa do Senhor, a convicção que precisa estar no nosso coração é que Deus vai falar no meu coração. A expectativa que deve estar na minha mente, no meu coração, Senhor, fala comigo, eu quero ser melhor, eu quero ser cheio, eu quero ser transformado pela tua palavra, porque isso é fato, querido, isso é fato, e a Bíblia nos ensina, a Bíblia deixa expresso aqui para nós lermos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Alguns apostatarão da fé. E nós precisamos fazer esse autoanálise. Nós precisamos estar em constância, olhando para dentro de nós e dizendo, Senhor, será que eu sou um desses que está sendo desleixado? Será que eu estou ficando desanimado? Será que eu não quero mais? Será que eu não desejo mais? Sabemos, meus queridos, que a palavra de Deus, todas as vezes que é liberada, a Bíblia diz que ela não volta vazia. E a minha oração e o meu desejo é que, nem que seja um pouco, nós possamos sugar, nós possamos participar do mover sobrenatural de Deus. Alguns irmãos, algumas vezes me param no corredor da igreja e disse para mim, até mesmo após a ordenação, falou, pastor, posso te fazer um pedido? Falei, se eu tiver o meu alcance, por favor, não pare de ministrar o louvor. Outros, pastor, não deixe de pregar a palavra de Deus verdadeiramente. Não deixa cair no hábito, não deixa cair
na correria do dia a dia, mas pregue sempre como tem sido feito a palavra de Deus. E sabe o que isso me ensina, irmão? Aonde eu consigo observar a sensibilidade dos irmãos de receber a palavra, de receber os louvores, de colocar o seu coração diante do Senhor e dizer assim: eu estou aqui para ouvir a tua voz. E é esse o desejo que eu quero, querido, que a igreja receba, independente de quem quer que esteja no púlpito, quem quer que esteja ministrando louvor, é chegar para entender que Deus irá falar comigo, aleluia! De entender que quando eu estou na casa do Senhor, o Senhor também se faz presente. Entender que quando alguém está ali ministrando a palavra de Deus, é Deus falando ao meu coração. É assim que funcionava, querido, na época dos profetas, e é assim que funciona hoje. Quando a palavra de Deus é liberada, é para que eu e você possa receber o que tem de melhor dela. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Talvez falte em nós a prática do primeiro amor. E existe até uma canção que diz: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Será que nós não podemos fazer essa oração diante do Senhor? Será que eu e você não temos essa sensibilidade? Porque o Senhor Jesus disse, quando estava junto aos céus: eu vou, mas enviarei o Consolador. Eu vou, mas não lhe deixarei órfão. O Espírito Santo, querido, está conosco. É Ele que te orienta muitas vezes. E muitas vezes nós não damos ouvido ao Espírito Santo. Cadê o prazer que nós tínhamos? Cadê o desejo que nós tínhamos? Lembra quando nós, pela primeira vez, levantamos as nossas mãos para o Senhor? Quando o Espírito Santo foi como flecha no seu coração e disse: você é meu, e você falou: eu aceito o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Lembra como você chegou à frente, chorando, se derramando como criança, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Como Saulo se encontrou diante do Senhor. Uma vez nós chegamos diante do Senhor desta forma, querido. Chegamos todo vulnerável. Chegamos diante do Senhor dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. E agora? Após Deus ter te resgatado da escuridão, você lembra, querido? Faça essa reflexão há 20 anos atrás, quando você se converteu. Há 30 anos atrás, quando você se converteu. Há 2 anos atrás, quando você se converteu. Você não queria outra coisa. Você queria ler, você queria estar perto, você queria estar no culto, você queria se envolver, você queria estar presente para aprender. E hoje? Nós chegávamos a estar que nem Pedro, Tiago e João. Senhor, vamos ficar aqui, Senhor.
Vamos preparar um lugarzinho frio, uma noite fria, um sol atino, mas chegou um momento que ele falou assim, Pedro falou para Jesus, Jesus, vamos preparar um lugarzinho aqui, ó, eu preparo, vamos ficar por aqui mesmo. Eu preparo um lugar para Elias, para o Senhor, para Moisés, vou ficar aqui, ó, porque aqui está tão gostoso, está tão bom. A Bíblia diz que uma nuvem gloriosa o envolveu, a presença de Deus era tão grande, que eles não queriam sair daquele lugar. Assim éramos nós, querido, assim era você e eu. E aonde está esse prazer? Aonde está esse gozo de estarmos na casa do Senhor? Essa vontade. Eu lembro quando eu me converti, num culto de segunda-feira, e fui à frente, aceitei Jesus, a minha esposa comigo, e eu queria já me envolver, eu queria correr para dentro da igreja, aprender, só que não podia, porque tinha um processo, como tem um processo até hoje. Podia estar perto, podia participar de culto, podia estar ouvindo a palavra, sim, mas eu queria mais. Eu queria me envolver, eu queria meter a mão no arado, eu queria estar do lado do líder. O que eu preciso fazer? Pastor Emilson que o diga. Calma, vamos devagar. Porque tinha um processo. Eu precisava casar, precisava estudar o CETEB, eu precisava me batizar, eu precisava fazer esse processo para que eu pudesse estar envolvido na obra do Senhor. É o que Paulo diz, para que nós não venhamos errar. E até hoje acontece isso. A pessoa que conhece a Deus, a pessoa que aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, vai existir um processo para aprender a palavra de Deus, para você de fato crer, para você de fato entender se realmente é isso. É óbvio que não tem outro caminho, mas muitas pessoas aceitam a Jesus, mas fogem, ou saem, ou não quer mais, ou não é aquilo que eu achei que era, mas não tem outro caminho, querido. Não tem outra verdade. A verdade é só uma. E aí existe o processo de você aprender para poder ser batizado. Se você não for casado, você precisa casar. Para quê? Para que você possa estar metendo a mão no arado, para poder trabalhar, para que a igreja possa te ver e saber que você está ali com a bandeira do Evangelho. Para que você possa estar apto a ensinar, para que você possa estar apto a fazer a obra de Deus. E esse processo é até os dias de hoje. E as pessoas diziam para mim, eu não vou no culto de ceia, eu não sou batizado ainda. Eu não me lembro, querido, de ter faltado um culto de ceia. Eu não me lembro de ter deixado de ir a um culto de ceia porque eu não havia sido batizado. E esse processo levou quase 3 anos, porque eu desejava estar ali. Eu queria aprender, eu queria perceber de fato o Espírito Santo ministrando no meu coração, porque eu queria ser diferente. Eu não queria ser e viver uma vida mundana. Eu queria, de fato, ter esse encontro e fazer aquilo que eu pudesse fazer de melhor. A minha vida sempre foi assim, desde os 9 anos de idade. O que eu metia a mão para fazer, eu procurava fazer, mesmo que se não tivesse conhecimento, procurava fazer com excelência. E quando eu ouvi a palavra, e quando aceitei a Jesus, e quando alguém ministrou o meu coração, aí sim, onde foi chanchelado, né? A chancela, carimbado no meu coração, como proceder, como agir, como estar na casa do Senhor.
É óbvio, querido, que nós somos falhos. Estamos nesse processo de aprendizado. É óbvio. Isso é inevitável. Mas eu quero dizer, querido, que nós podemos dar um pouco mais. Eu quero dizer para a igreja que nós podemos nos oferecer ao Senhor um pouco mais. E perceber como a rotina, às vezes, nos tira daquilo que nós aprendemos. A rotina, às vezes, nos tira de sintonia. Se nós pararmos para ver, querido, qual o culto que enche mais? É o culto de ceia. O que eu quero dizer para você, querido, que todas as oportunidades que Deus te dá de estar na casa do Senhor, esteja. Esteja. Eu sei que isso não acontece aqui, mas se porventura no seu coração paira esse pensamento, em nome de Jesus, coloque diante do Senhor. Mas hoje é dia de culto, quero estar lá. Domingo à noite, quero estar lá. Não que eu estou dizendo para você deixar de fazer o que você tem que fazer com a sua família, não é nada disso, mas prioridade. Priorizar. Há 15 dias atrás, eu estive pregando numa igreja lá em Manilha, um amigo, pastor amigo meu. Eu estou lá, louvando ao Senhor, sentado lá na frente, daqui a pouco chega um irmão deficiente, com aquele carrinho elétrico, né? Manobra em frente à igreja, dentro da igreja, senta lá na primeira cadeirinha, manobra, ficou lá, o irmão deficiente. Um minutinho depois chega outro carrinho, né? Uma irmã, com o mesmo problema, um carrinho, encostou lá e está lá louvando ao Senhor. Eu olhei assim e falei, meu Deus, que lição. E após o culto eu fui conversar com o pastor, ele falou, pastor, esses irmãos aí, não perdem um culto. Ela está conosco há mais de 2 anos, batizada. Aquele outro é o esposo dela, vai batizar mês que vem. Oh, aleluia! Querido, como isso nos ensina? Como isso, querido, nos exorta? Como isso traz para nós ensinamentos? Porque nós temos, graças a Deus, autonomia para andarmos, para irmos, para virmos, para chegar na casa do Senhor, e muitas vezes nós não queremos. E não é o querer, não desejamos. Pasme. Eles poderiam ficar em casa. Eles poderiam ser assistidos pelo seu pastor na sua casa, pelo um líder. Até porque a igreja deles transmite o culto ao vivo. Toda razão, toda desculpa eles teriam para estar em casa. Mas estavam lá, adorando, sentindo a presença, buscando ao Senhor, olhando, tocando, abraçando. Que isso nos sirva de lição, querido. A estarmos diante do Senhor. Todas as vezes, que privilégio para nós sentarmos neste lugar para ouvir a voz do Senhor. Aleluia! Eu quero, querido, continuar buscando ao Senhor, porque um dia nós seremos chamados. Um dia nós seremos chamados, e diz a Bíblia, que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará, e dizer, Tu és santo, santo e santo, aleluia! Se nós quisermos, querido, preste atenção, se nós quisermos
que Jesus seja o nosso Salvador, Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Se você deseja que Deus seja, que Jesus seja o seu Salvador, Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Jesus estava pregando em Cafarnaum, querido. E a palavra dele era dura. Ele ministrava, não passava a mão na cabeça de ninguém. E não é só hoje que acontece isso, não. Ah, não gostei da palavra, foi muito dura, vou embora. Não é só hoje que acontece isso, não. Isso já acontecia na época de Jesus. A multidão procurava Jesus. Aonde Jesus ia atrás. Ô mestre, o senhor não estava mais lá, vocês vieram atrás de mim, não por causa do milagre. Vocês vieram pela comida, para se fartarem, não é isso? Jesus falava isso. E ali tinha aquele entroncamento, aquele bate-papo entre ele, e Jesus falava para ele, olha, eu sou o pão da vida. Ah, mas eu fui alimentado no deserto, o povo foi alimentado por Moisés. Não! Não foi Moisés que dava o pão, não. Era o meu Deus que enviava o pão. E eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Aquele que beber de mim jamais terá sede. A Bíblia diz, querido, que a palavra era tão dura que alguns dos seus discípulos saía. Eles diziam entre eles, não, vamos embora daqui que essa palavra é muito dura. Ah, Jesus. Até que Jesus fala para os próprios discípulos, e aí vocês? Vão fazer como eles? A palavra está muito dura, mas é assim que funciona. A decisão é tua. Queremos ou não queremos estar diante do Senhor? Queremos ou não queremos buscar ao Senhor? Ele chega a dizer, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. E vocês vão continuar? Vocês querem ir embora? Vocês querem sair? E aí um dos discípulos disse, Senhor, tudo que o Senhor falou de fato é duro. Tudo que o Senhor falou incomoda a nós. Tudo que o Senhor falou talvez o machuque. Mas eu sei, eu entendo, Senhor, quando nós estávamos caminhando, o Senhor ministrava, o Senhor falava tudo isso, que é para a nossa edificação. Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? É assim que funciona, querido. Todos nós estamos nesse processo de aprendizado. Precisamos buscar conhecimento na palavra, a ponto de Jesus dizer em várias vezes, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Existe um prazer muito grande do Senhor Jesus, como o pastor Emilson falou agora há pouco no aviso, de te abençoar, querido, de te socorrer, de estar próximo de ti, de estar perto de ti. Jesus, quando manda fazer a mesa, a ceia, a última ceia, Ele chega a dizer para os discípulos, queridos, eu estava desejoso em participar
da ceia com vocês, até porque será a última. A próxima só quando eu vier resgatar a igreja. Entenda, querido, que ao sairmos da nossa casa, para estarmos diante do Senhor, não somente em um culto de ceia, mas em todos os cultos, porque quando nós entendemos isso, irmão, você pode ter certeza que você será abençoado, porque você estará adquirindo conhecimento das Escrituras, da palavra do Senhor. Às vezes nós colocamos tanto empecilhos, às vezes nós colocamos tudo para não estar na casa de Deus. Quer ver? Vamos fazer uma reunião na sua casa? Vamos. Numa quinta-feira pode ser? Pode, quinta-feira pode. Quinta-feira não tem culto? Quinta-feira não tem grupo familiar? Não, querido. Desculpa, eu não vou poder. Mas por que não, eu tenho um compromisso com o Senhor? Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes muitos de nós fizemos isso? Não priorizamos. Não que você não possa, entenda, em nome de Jesus, não é o que eu estou dizendo, que você não pode deixar de ir ao culto, que você não pode deixar de ir à igreja, não é isso, querido. Que você não pode estar com a sua família num domingo onde tem um culto, você pode, você deve. Mas se você tem condições de estar na igreja, por que não estar? Por que não se alimentar? Por que não se envolver? Eu quero com essa palavra, querido, motivar você que por alguma razão pensou, ou talvez no seu íntimo, eu não estou me sentindo fortalecido. Eu quero com esta palavra trazer ao seu coração essa motivação a mais. Se você que já é motivado, se você que já entende, que você que já tem esse desejo de estar na casa do Senhor, que se torne ainda mais sendo fiel ao Senhor. O participar da ceia tem, obviamente, um grande significado. Significado de nos trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz. É impossível nós não pensarmos nisso. Que o significado da ceia é trazer a cada um de nós, a nossa memória, o nosso pecado que foi remido e lavado pelo Cordeiro do Senhor na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo diz no verso 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Como estamos chegando à mesa para participar da ceia do Senhor? Esse grande memorial. A ceia, querido, como muitas vezes nós temos falado aqui, não é para trazer julgamento, não é para trazer acusação. A ceia é para trazer para nós uma reflexão sobre a nossa vida diante de Deus. Na verdade, a ceia talvez seja uma oportunidade de nós pensarmos como tem sido a nossa conduta, como tem sido a nossa vida.
é para rever os nossos conceitos diante da sociedade e para trazer à memória o que Cristo fez na cruz. Os alimentos estarão sendo distribuídos. E o que eu quero dizer, querido? Se você que não entende, se você ainda não foi batizado, não passou pelas águas, deixe passar os alimentos, porque também a ceia, ela tem um cunho este evangelístico, que muitas vezes eu fui ministrado antes de ser batizado. Um cunho que fala para nós: olha como o seu lugar está aqui, olha como você faz falta, olha como eu desejo estar no meio da congregação, participando da ceia, da mesa do Senhor. A ceia também diz para você que você precisa correr para os braços do Pai. A ceia também diz para mim e para você que nós precisamos ser íntimos do Senhor. A ceia diz para mim e para você que eu preciso sim cumprir o que a palavra nos diz: aquele que crer e for batizado será salvo. A ceia nos diz que eu preciso aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. A ceia diz para mim e para você, querido, que nós iremos ter um lugar juntamente com o Pai na glória, porque através da ceia nós aceitamos Jesus, através da ceia nós passamos pelas águas, através da ceia nós mudamos a nossa conduta de vida. O Evangelho é transformação, o Evangelho faz isso. A palavra ministrada ao nosso coração transforma, querido. O primeiro milagre de Jesus, provavelmente todos nós sabemos, foi transformar a água em vinho. Olha que mudança, olha que transformação de água para vinho. Jesus, quando faz um milagre na nossa vida, Ele transforma. O Evangelho é transformação. E quando Jesus senta à mesa com os discípulos e parte o pão, Ele está dizendo para todos nós, como disse para os discípulos: a partir de agora, querido, a partir de agora, todo o sacrifício que foi feito lá atrás é irrelevante, não existe mais, não tem mais o porquê, não precisa-se mais fazer nenhuma outra aliança. Aquele sacrifício que era feito de bode, de cabrito, de pombo, não precisa, não tem mais necessidade. Agora é a nova aliança do meu sangue. É o Cordeiro vivo que se entregou por mim e por você. Foi o sacrifício de Jesus naquela cruz que traz para nós essa consciência de vida fiel diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Isso que você está na mão representa, querido, o corpo que Jesus disse que é dado por vós. Isso que você está em suas mãos é exatamente isso que o Senhor fala para nós nesta manhã. Aleluia, aleluia.
Oh, aleluia. Talvez você, querido, assim como eu, não tivesse ouvido esta mensagem. Talvez você não tivesse entendido como de fato funciona. Talvez nós tivéssemos vivido essa vida toda fazendo, praticando algo tão errado. Participando da mesa de uma forma que, não por mal, não é por mal, não quero dizer isso. Mas talvez a instrução ou a palavra não tenha sido liberada desta forma. Mas que nesta manhã você, ao pegar este alimento, você possa ter esse entendimento. O apóstolo Paulo descreve aqui em 1 Coríntios: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele nos orienta, resumindo tudo aquilo que foi ministrado nesta manhã: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã. O desejo do meu coração, querido, é que nós não venhamos participar da ceia de uma outra forma a não ser com essa consciência. Consciência que fomos instruídos por Deus nesta manhã. Certa ocasião, uma irmã disse para mim: por favor, não desista de mim, não desista da minha família. Querido, nós não desistimos, nós continuamos a orientá-los, nós continuamos a orar, ensinar. Mas se não houver dentro de nós esse querer, esse desejo, Judas andou com o melhor mestre, com o maior mestre. Ele foi orientado, ele foi exortado, ele foi ensinado. Ele teve a oportunidade de escolher. Jesus ainda disse para ele: amigo. Jesus ainda disse para ele: vai. Se você quer, vai, faz o que tem de fazer. A oportunidade chegou para ele, como chega para todos nós. Oh, querido, é num momento como este, o apóstolo Paulo fala e nos mostra que no momento como esse, Deus se faz presente. Ele se faz presente. O que você tem para dizer para Ele nesta manhã? Se for se arrepender, se arrependa. Se precisar chorar, chore, querido. Se precisar: Senhor, me perdoe, diga isso. Esse é o momento. Esse é o momento. Oh, aleluia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão do nosso pecado. Esse momento é teu, querido. Esse momento é teu. Eu vou te dar esses minutos, esses segundos, para que você reflita, para que você possa se examinar, como diz as Escrituras. Aleluia. Não tenha pressa. Deixe o Senhor transformar a sua vida.
Não tenha pressa. O Senhor está aqui nesta manhã. Ore a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Faça isso aos pés do Senhor. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Erga o pão. Diga: Senhor Jesus, eu te amo, Senhor. Eu entendo, Senhor, que verdadeiramente é estar diante do Senhor. Perdoe as minhas falhas, perdoe os meus pecados, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, é o que te pedimos nesta manhã, Senhor. Um renovo, uma restauração. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, agradecidos, em o nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Comamos, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Note, querido, faça isso com todo o seu coração. É como o Senhor Jesus Cristo, em direção à cruz, sendo chicoteado, sendo esmagado, sendo cuspido, é o pão que está em sua boca, onde faz com que nós venhamos refletir daquele sacrifício, daquela entrega do Senhor Jesus naquela cruz. Porque aquela cruz não era para Ele, querido. Aquela cruz era para você, querido. Aquela cruz era para mim. Oh, Senhor, que possamos, Senhor, crescermos em conhecimento, em graça, que possamos de fato sentir, Senhor, a Tua presença na nossa vida, Senhor, ministrando, falando, nos ensinando, Senhor, que os nossos pés, Senhor, possam estar sendo direcionados a caminhar em passos, Senhor, contigo, que possamos nos aproximar ainda mais do Criador. Aleluia. Que não haja racha, Senhor. Que não haja panelinhas como havia naquela ocasião, mas que haja, Senhor, um corpo unido. Que haja um corpo, Senhor, juntos, unidos, com um só propósito, para obedecer o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Erga o cálice da nova aliança do sangue do Cordeiro. Semelhantemente, após haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. O Senhor é nosso memorial.
A ceia do Senhor diz para nós que Ele morreu por mim e por você. Morreu pelos nossos pecados, pelas nossas má condutas, pelos más desígnios, pelas nossas falhas. Quando nós lemos a palavra do Senhor e podemos perceber o peso, querido, o peso, a imundícia que foi lançado sobre Jesus naquele momento, a ponto que o próprio Pai deixou de olhar. E Jesus disse: Senhor, por que me abandonaste? Pai, por que me abandonaste? O pecado era tão grande, querido, tão grande. Mas diz a Bíblia que ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele foi glorificado, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Tu és santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor. Em o nome de Jesus, que todo diga amém. Bebamos todos para a honra e glória do Senhor. Foi Ele, para Ele são todas as coisas. Obrigado, Jesus, por esse momento tão sublime. Obrigado, meu Senhor, pela Tua graça, pelo Teu favor não merecido. Obrigado, Senhor, pela Tua presença palpável neste lugar. Dê um forte aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia! Porque Tu és real e vivo, e podemos sentir a Sua presença nesta manhã, santo e poderoso. Aleluia. Por isso, Senhor, queremos anunciar a Sua morte e ressurreição até que o Senhor venha buscar a Sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós Te louvamos nesta manhã, Senhor, porque o Senhor nos chamou pelo nome, escreveu uma nova história para nós. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus, leva o Seu povo guardado e coberto por Ti. Que logo mais
abençoe. Eu poderia estar em qualquer